olhando para a palavra, ao longo da Bíblia, você que está aqui adolescente, mas você pai, avô, irmão, músico, obreiro, você que está aqui, você sabe que ao longo da Bíblia, histórias extraordinárias de pessoas reais nos dão exemplo de como viver para Deus. E muitas dessas histórias reais são histórias com adolescentes. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês hoje. Mas vamos ler Efésios capítulo 5, apenas o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Eu já estou com a mão levantada. Quantos querem? Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós observamos que alguns adolescentes da Bíblia Sagrada, eles nos ensinam lições a respeito de como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Eu quero pensar isso com vocês no encerramento desse congresso, dessa festa tão linda nesse domingo à noite. E a primeira característica que eu vejo na palavra de Deus é que um adolescente que quer ser cheio do Espírito Santo é um adolescente que chora, que se quebranta, como Ismael. Quando você olha para o texto de Gênesis 21 e 17, veja, Ismael, que era filho de Abraão com Agar, a precipitação de Abraão, o Ismael não tem culpa, porque Deus fez uma promessa para Abraão e Sara, e eles tiveram um filho da promessa que foi Isaac, mas Ismael fez parte dessa promessa. E em Gênesis 21 e 17, nós encontramos um texto quando, você sabe que família sempre tem problemas, e daí quando Sara percebeu que estava tendo problemas entre ela, a empregada Agar, que Abraão, o seu marido, teve um filho com ela, que foi Ismael, ela disse: o meu marido, dá um jeito, manda Agar e Ismael embora daqui, eles não podem mais ficar aqui. Ele deu um odre, um vaso com água e despediu Agar. Em Gênesis 21 e 17, a palavra de Deus vai nos dizer que a água acabou, e Agar fica a uma distância do seu filho para não vê-lo morrer, e ela diz: eu não quero nem ver o meu filho morrer. Mas o texto sagrado diz que o menino chorou diante de Deus, e Deus ouviu a voz do menino e bradou diante da sua mãe e disse: o que você tem, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino. Alguns de nós, olhando para esse texto, parece até que o Ismael era um bebê de colo, mas não era. Ismael, nesse texto, ele estava com 14 anos de idade. Gênesis 16 e 16, Abraão tem 86 anos. Gênesis 21 e 5, Abraão tem 100 anos. 100 menos 86, portanto, ele tinha 14 anos, ele era um adolescente. Um adolescente que deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus é um adolescente que chora diante do Senhor, é um adolescente que se derrama na presença de Deus. Eu não estou dizendo chorar diante da série da Netflix, não é isso. Eu não estou dizendo chorar porque tua mãe não comprou o celular que você queria. Eu não estou dizendo que você chorou porque aquela menina que você estava orando, você viu que não vai dar certo. Deixa quieto, vamos para frente. Não é isso. Eu estou falando de choro, de quebrantamento. Eu estou falando de lágrimas de quebrantamento diante do Senhor, porque Deus ouviu a voz daquele menino, e quando Deus ouviu a voz daquele menino, Deus estava ensinando: um coração contrito e um coração quebrantado, Deus não rejeitará. Quando nós nos reunimos na casa de Deus, nós temos que entender que se nós queremos o poder do Espírito Santo, nós precisamos pedir para Deus um coração quebrantado. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeitará. Portanto, nesta noite, em algum momento desta mensagem, ou no momento da oração, ou em algum momento que você estiver ouvindo esta palavra, se lágrimas brotarem dos seus olhos, não as segure, permita que as lágrimas molhem o seu rosto nesta noite, permita que o seu coração seja quebrantado diante de Deus, permita que a sua vida hoje, neste lugar, seja cheia do Espírito Santo, porque jovens que são cheios, adolescentes e adultos que querem ser cheios, são adolescentes que se quebrantam diante do Senhor. A mãe chorou, mas Deus ouviu a voz do rapaz.
Quando a filha de Faraó pegou aquele cesto com Moisés e ela o viu chorar, diz o texto que ela sentiu compaixão por ele. Nós precisamos de uma geração de adolescentes com lágrimas nos olhos, uma geração de adolescentes que vem para o culto se derramar na presença de Deus e que choram pelos seus próprios pecados, e que choram pelos pecados da sua geração, e que choram pelas pessoas que ainda não estão aqui, e que choram e que pedem ao Senhor: Deus, me encha do teu Espírito Santo. Eu terminei de ler um livro agora sobre o avivamento no país de Gales, 1904. Evan Roberts foi um adolescente que com 13 anos começou a orar para que Deus mandasse um avivamento sobre o país de Gales. O país de Gales é tão pequeno, fica na Europa, paizinho pequeno. E ele começou a clamar ao Senhor. Foram 10 anos de oração, foram 10 anos pedindo avivamento, até que os céus se abriram e Deus respondeu a oração daquele menino e de milhares de outros que estavam orando. Em 3 meses, 100.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Os bares fecharam as suas portas. Os becos de drogas também fecharam as suas portas. Ninguém ia usar droga, ninguém ia usar bebida, ninguém queria ir para os prostíbulos, e tudo se fechou as portas, porque Jesus mandou um grande avivamento que varreu o país de Gales. O Deus que fez isso em Gales pode fazer isso em Presidente Prudente, através dos nossos adolescentes. Eu nunca vi na Bíblia multidões para Deus agir. Eu sempre vi na Bíblia poucas pessoas para Deus agir. Deus não precisa de muita gente não. Você menino que está olhando para mim, você moça, você rapaz, Deus precisa de você para que Ele possa mandar um grande avivamento sobre a nossa igreja. Deus precisa de um Moisés para Ele abrir o Mar Vermelho. Deus precisa de um Josué para Ele derrubar as muralhas de Jericó. Deus precisa de um Daniel para Ele fechar a boca dos leões. Deus precisa de um Davi para Golias ir ao chão. Deus precisa de um Isaías para ver a glória de Deus e os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo. Deus precisa de um Pedro para que multidões se convertam. Deus precisa de um Paulo para agitar as cidades. Deus precisa de uma Esther para virar um reinado de ponta cabeça e mostrar que o Deus de Israel é o Deus poderoso. Deus conta com você, Deus conta com você, Deus conta com você. Essa pessoa que está ao seu lado, Deus conta tanto com ela, e talvez ela nem está sabendo disso, e você vai falar para ela agora: Deus conta com você. Adolescentes que choram, mas eu encontro na Bíblia adolescentes que sonham. Adolescentes que têm sonhos e projetos no coração. Ao descer as escadas, permita-me, não vou nem olhar para o pastor para ver se pode, já estou descendo. Olhando para o rosto de vocês, de cada um de vocês aqui, quantos anos vocês acham que eu tenho? Eu sei, não parece. 30, quem falou 30? Rapaz, é que eu estou sem dinheiro, senão o seu lanche hoje eu pagava. 52, olha, Deus não quer te abençoar desse jeito, meu filho, você precisa mudar seu comportamento. 46, não fala isso, minha filha. Olha para um homem de 40 com cara de 22. Preste atenção, qual a idade de vocês? Fala bem alto, 1, 2, 3. Desse lado, 1, 2, 3. 14, 16, 18. Quem tem sonhos aqui essa noite? Quem tem projetos no coração? Quem tem? Sonhos. Quais são os seus sonhos? Qual é o desejo? Trabalhar em quê? Fazer qual faculdade? Ser o quê? Goleiro. Você não tem nada mais espiritual para ser, não? O que mais? Siga firme. Bombeiro. Vai que eu não tenho tempo. Programador, cientista, empresário. Você tem cara de empresário. Policial, deixa eu ver. Vamos para frente, vamos seguir, pessoal, vamos continuar. Qual é o sonho? Profeta. Profeta.
Você sabia que Deus pode te levantar como um profeta para essa geração? Você está orando por isso? E você crê que Deus pode fazer isso? Como é que é o seu nome? Gabriel. É nome de anjo, meu filho. Um anjo, um nome de anjo quer ser profeta. Está fechado. Desse lado, sonhos e projetos. Qual é o curso? Radiologia. Vamos com calma. O que mais? Direito. As meninas não estão sonhando tanto, mas elas... Psicologia. Pediatra. Que legal. O que mais? Ai, meu Deus, um quer ser goleira, outra quer ser jogador de futebol. Pregadora. Como é que é o seu nome? Ana Júlia. O Gabriel quer ser profeta. E tu quer ser pregadora? Ai. O que mais? Olhem para mim, gente. Nós temos na Bíblia um jovem que sonhou com 17 anos de idade. O seu nome era José. Quando José sonhou, talvez ele não deveria ter contado o seu sonho, porque ele contou o sonho para pessoas que não compartilhavam dos seus sonhos. Ele acabou contando os sonhos para os seus irmãos, e os seus irmãos começaram a nutrir uma inveja muito grande de José. E além disso, seus irmãos o venderam, o jogaram num poço, tiveram inveja e ciúme dele. José foi levado para o Egito, para trabalhar na casa de Potifar. Quando ele chegou na casa de Potifar, a mulher de Potifar queria ter um caso com ele, ele fugiu, porque ele queria manter-se puro diante de Deus. E por fugir, ele foi preso injustamente por 2 anos. Ele tem 17 anos quando ele sonha, mas ele tem 30 anos quando Deus realiza os seus sonhos. Porque não são os ambientes que mudaram os sonhos de José, mas foram os sonhos de José que mudaram os ambientes que ele estava. Eu venho dizer para adolescentes aqui esta noite, para pais, para irmãos, para irmãs, para obreiros, que não importa quais sejam os teus sonhos, coloque-os nesta noite diante do Senhor, porque Deus é poderoso para abrir portas, Deus é poderoso para realizar, Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que estamos pedindo ou pensando. Quantos crêem no Deus que realiza sonhos? Quantos crêem no Deus de José que pode fazer o mesmo com a sua vida? Adolescentes que sonham, adolescentes que choram, mas adolescentes que oram. Samuel, nome do nosso pastor, Samuel, um homem, um menino de oração. Samuel orava, talvez porque ele foi fruto de oração. Ele não podia nascer, mas a sua mãe orou tanto por ele, que Deus ouviu a oração de Ana, que não podia ter filhos, e Deus deu a Ana a Samuel. Quando Samuel nasceu, Ana o entregou para servir ao Senhor, e disse: ele vai trabalhar para Deus. E quando Samuel estava lá, junto de Eli, de Ofni e Finéias, no meio de um esgoto moral, Samuel aprendeu a buscar a presença do Senhor ainda cedo, ainda muito cedo. O sacerdote Eli estava longe de Deus. Ofni e Finéias eram adolescentes como Samuel, mas também estavam longe de Deus. E no meio daquele esgoto moral, Samuel resplandece como um adolescente que busca a presença de Deus em oração. Para vocês terem uma ideia, ele nem conhecia Deus. Um dia ele estava deitado em sua cama, e Deus bradou no quarto dele e disse: Samuel, Samuel. E ele correu para o quarto do sacerdote Eli e disse: pois não, Eli, o senhor me chamou. Ele disse: não te chamei não, rapaz, volta a dormir. E ele voltou. Pela segunda vez, Deus bradou no quarto de Samuel e disse: Samuel, Samuel. E ele correu de volta lá no quarto do sacerdote Eli: pois não, o senhor me chamou. E talvez Eli deva ter dito para ele: rapaz, você comeu demais hoje, você está sonhando, volta a deitar, não te chamei. E quando ele volta a deitar pela terceira vez, a voz de Deus brada no quarto e diz: Samuel, Samuel.
E quando ele volta pela terceira vez no quarto do sacerdote Eli, Eli levanta-se da cama e diz: eu já entendi, Samuel, Deus está falando com você, Deus está te chamando para uma obra, Deus tem algo com você. Volta para o seu quarto, e quando você voltar e Deus falar, levante-se e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando ele volta para a sua cama e ele se deita na sua cama, a voz de Deus enche o quarto e diz: Samuel, Samuel. Vocês acabaram de ouvir o testemunho de alguém que estava bêbado, mas que foi usado naquele momento por Deus para dizer para ele: volta, sai da onde você está, vai para onde Deus quer que você vá. Irmãos e irmãs, adolescentes que estão aqui esta noite, Deus está nos chamando para uma vida de oração. O Samuel orava tanto que os guerreiros atribuíam a vitória da guerra à oração de Samuel. 1 Samuel 7:8, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor por nós, para que Ele nos livre da mão dos filisteus. Samuel vai ser uma dobradiça de Deus para encerrar o período de juízes e estabelecer a monarquia. Gente, ele levava a oração tão a sério, que ele dizia que era pecado não orar. 1 Samuel 12:23, e quanto a mim, disse Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e o caminho direito. A pergunta que eu faço é: como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida de comunhão com o Senhor? Quanto tempo você passa do seu dia buscando a presença de Deus? Você tem tempo para tudo e às vezes não tem tempo para Deus? Você não tem horário marcado com Ele? Você marca a hora no dentista e vai, você marca a hora no psicólogo e vai, você marca a hora no fórum e vai, você marca a hora com o seu patrão e vai, mas você às vezes não tem hora com Deus. Deus te traz ao congresso de adolescentes do One Movement para dizer: tenha um horário com Deus e tenha um lugar para se encontrar com Ele, e todos os dias, neste local e neste horário, vá buscar a presença de Deus, porque Deus vai começar a trabalhar na sua vida, através desta sua vida de oração. Eu morava aqui na frente da sede, congreguei aqui mais de 3 anos, nós tínhamos uma poltrona assim na sala, e eu fiz um propósito com o Senhor às 5 da manhã de estar buscando a Deus. Gente, só eu e minha família sabemos quantas coisas Deus fez por nós através daquele momento de oração. Lá em Regente Feijó nós temos um centro educacional, são 6 salas, e lá tem a sala das crianças, e eu sempre pego a chave daquela sala, e eu vou para aquele local, e ali eu deito no chão. Ali eu estou sozinho, eu e o Senhor. Minha esposa não está comigo, os meus filhos não estão, os irmãos da igreja não estão, não tem ninguém por perto, e ali eu posso deitar naquele chão, e ali eu posso debruçar-me diante do Senhor, e ali eu posso ter a certeza: quando nós oramos, o céu se move. Segundo Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado, eu sararei a sua terra. Jeremias 33:3, clama a mim e eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Mateus 6:6, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai, e o teu pai que vem em secreto, ele vai ouvir a tua oração. Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de clamar ao Senhor, porque Deus está aqui para ouvir a nossa oração. Quantos podem levantar a mão e louvar o nome do Senhor? Adolescente que chora como Ismael, adolescente que sonha como José, adolescente que ora como Samuel, mas adolescente que confia como Davi. Davi, ele tinha no máximo de 14 a 16 anos, quando ele foi ungido como rei no meio dos seus irmãos. Davi confiava no Senhor. Adolescente,
Não confie no sobrenome da sua família, ou na conta que o seu pai tem no banco, ou talvez em dificuldades que você está enfrentando, e aí você perde a confiança e a esperança. Confia no Senhor seu Deus, confia no Senhor seu Deus, porque quando você confia no Senhor seu Deus, os céus se movem, e aquilo que você deseja chega na tua mão. Davi confiava, ele cuidava das ovelhas do seu pai, confiando. Ele tocava a sua harpa confiando. Quando o urso vinha contra as ovelhas, ele ia em direção ao urso confiando. Quando os leões queriam atacar as ovelhas, ele ia diante dos leões confiando, não nele mesmo, não nas suas estratégias, não nas suas habilidades, não nas suas capacidades, não nas suas potencialidades, não, ele ia confiando no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Quando chegou o tempo de Deus honrá-lo em público, ele foi levar algo para os seus irmãos que estavam em guerra. E quando ele chega na guerra, há um homem de mais de 3 metros de altura, que está há 40 dias perguntando: onde é que tem um homem para me enfrentar? E quando o Davizinho chega, ruivo, ele pergunta: por que é que esse homem está afrontando vocês? Ele não está afrontando vocês, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Eu vou enfrentar esse gigante. E quando ele conversa com o rei e diz: eu vou enfrentar o gigante, o rei diz para ele: você não tem condições de ir, você é muito novo, você é muito novo. Ele olha para o rei Saul e diz: eu tenho 2 testemunhos para contar. Um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso. Eu não fui atrás de urso nenhum, foi ele que veio, porque tem gente que procura confusão. Davi estava no lugar dele, o urso veio, mas quando o urso veio, eu o enfrentei e Deus me abençoou. Eu tenho um segundo testemunho para contar. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e veio um leão, e eu enfrentei aquele leão e eu venci. Rei, o Deus que me deu vitória sobre o urso, o Deus que me deu vitória sobre o leão, é o Deus que vai me dar vitória sobre esse gigante. Eu quero lutar com ele, porque do Senhor é a guerra. E o rei disse: então vai, pega a minha armadura. Ele sai todo desengonçado, diz: isso aqui não dá para usar não, eu vou usar as estratégias que Deus me deu. Você não precisa imitar ninguém, você tem que ser você mesmo. A fase de adolescência é uma fase de mudança de voz, especialmente entre os rapazes. Você não precisa imitar ninguém, é ou não é? Você chega nas irmãs: a paz do Senhor, irmã. E em casa: ô mãe, pega o short para mim no varal. É mudança de voz, é normal. Isso é normal. Espinha, parece um choquito de Jesus. Isso é normal. Só que você não precisa copiar ninguém. O meu irmão quer ser profeta lá, glória a Deus. A minha irmã quer ser pregadora, glória a Deus. Seja você mesmo. Fica imitando o pregador não. O cara fala grosso, você está com a voz fina, está com a cara rachada, fica na sua. Deus vai te usar do jeito que você é. Eu tinha quase depressão, pastor Carlos, quando me convidavam para congresso de adolescente. Em Maringá, me convidaram para pregar e botaram o Tiago de Assis e eu. Falei: irmão, vocês estão de brincadeira comigo. O cara faz a igreja rir, pular e tal. Daqui a pouco eu: saúde os irmãos com a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia. O negócio mais desanimado do mundo diante do outro. Pregador. Mas começaram a vir convites e convites. E eu entendi: eu não estou com o telefone em casa pedindo para pregar em lugar nenhum. Portanto, eu não rejeito os convites que me fazem, se eu puder ir, seja para criança, para adolescente, para jovem ou para adulto. Eu vou proclamar a palavra de Deus e eu sou o que sou. Quando Davi vai pegar as 5 pedrinhas, ele olha para o gigante debocha dele: você está achando que eu sou algum cão? Ele olha para o gigante Golias e diz: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e hoje o Senhor vai colocar você nas minhas mãos. Isso se chama confiança no Senhor. Eu te convido, adolescente, confia no Senhor e Ele vai te encher do Espírito Santo. Confia no Senhor e Ele vai realizar os sonhos que vocês acabaram de compartilhar conosco. Confia no Senhor e a sua família vai ser salva. Confia no Senhor e Ele vai mover os céus. Confia no Senhor e a porta vai se abrir, a vitória vai chegar. Confia no Senhor. Adolescente que chora como Ismael,
adolescente que sonha como José, adolescente que ora como Samuel, adolescente que confia como Davi, mas adolescente que influencia como aquela menina que foi trabalhar na casa de Naamã. O texto nos diz que o rei da Síria e Naamã foi guerrear contra Israel e levou presa algumas pessoas para a Síria, dentre elas uma menina, da idade dessas meninas que estão aqui. No hebraico, os estudiosos vão dizer que aquela menina, ela não tinha mais do que 14 anos de idade no máximo, e ela vai trabalhar. Quando ela chega na casa de Naamã, ela percebe que Naamã está fardado, ele é o comandante do exército. Aonde ele chega, prestam continência, ele é respeitado, mas ela sabe que quando ele chega em casa e tira aquela roupa de militar, o seu corpo está apodrecendo porque ele está leproso. Gente, para pensar, o que aquela menina poderia fazer diante daquela situação? Se fosse alguns, pensaria o quê? Esse homem me tirou da casa do meu pai, esse homem me tirou da casa da minha mãe, esse homem me expulsou, me trouxe para trabalhar de empregada da esposa dele. Eu não vejo a hora de ver ele definhar, se ela fosse vingativa. Eu não vejo a hora de eu cantar quem te viu passar na prova e não te ajudou, para ver ele apodrecer. Ela não fez isso. Ela disse: se Deus me colocou nesse lugar, é porque Deus tem planos na minha vida neste lugar, e eu vou ser uma influência nesta geração aonde Deus me plantou. E quando ela está na casa de Naamã, ela olha para a esposa de Naamã e disse: se o seu esposo soubesse, ele iria em Samaria, porque em Samaria tem um profeta de Deus, e o profeta ia restaurá-lo dessa lepra. Aquela menina decidiu influenciar para o bem, e dentro da casa de Naamã, ela entende que não chegou a hora de se vingar, não chegou a hora de dar o troco, chegou a hora de ser uma influência de Deus na vida daquela família. O que ela fala para patroa, a patroa fala para Naamã, o que a patroa fala para o marido Naamã, Naamã fala para o rei da Síria, e o que Naamã fala para o rei da Síria, o rei da Síria fala para o rei de Israel, e há um movimento no reinado, porque uma menina decidiu ser uma influência onde ela estava. Em mais de 31 mil versículos na Bíblia, só um versículo aparece a fala dessa menina, e nem o nome dela aparece. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela então é chamada por Deus para ser uma influenciadora, não apenas uma influencer nas redes sociais, mas para ser uma influenciadora do Evangelho. Ela entendeu: se eu estou aqui, é porque Deus tem plano comigo, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a mim, e através de mim ser bênção para esse homem. Naamã vai até Samaria, Eliseu pede para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e na 7ª vez ele está completamente curado da lepra. Deus nos chamou para influenciar, Deus nos chamou para ser uma bênção, Deus nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo. Quem me entende, diga amém. Mas em último lugar, e nós oramos, adolescentes que choram como Ismael, adolescentes que sonham como José, adolescentes que oram como Samuel, adolescentes que confiam como confiava Davi, adolescentes que influenciam como a escrava de Naamã, mas adolescentes que se preparam como Joás. Joás é um personagem quase que desconhecido de alguns leitores da Bíblia, mas o texto em 2 Reis, capítulo 11, versículo 3, nos informa que esse moço estava a ponto de morrer, porque Atalha, mãe de Acasias, que foi um rei terrível, e Acasias foi morto, e a mãe dele era pior que ele, ela se levanta, e ela se levanta para acabar com todos da genealogia real. Quando ela se levanta para acabar com todos, uma mulher chamada Jeuzeba, filha de Jeorão, no capítulo 11, versículo 2 de 2 Reis, ela toma Joás, e o texto diz
que ela esconde Joás 6 anos dentro da casa de Deus. 6 anos. Atalha não consegue encontrá-lo, porque Jeozeba o esconde dentro da casa de Deus. Sabe como é que nós estamos nesse congresso? Escondidos na casa de Deus. Se os pais tivessem noção do que é estar aqui com os seus filhos, talvez todos os pais teriam vindo, todos eles ontem à noite, hoje de manhã e hoje à noite, porque vale a pena estar aqui escondido na casa de Deus. Enquanto você está aqui na igreja, Deus está te livrando da prostituição, Deus está te livrando das drogas, Deus está te livrando de tudo aquilo que não presta. Há muitos adolescentes que estão sendo levados neste momento pelo diabo para o inferno, estão tendo o seu futuro arrasado, como um papel que você amassa e joga no lixo. Mas Deus olhou para você e disse: eu te escondo na minha presença, eu te escondo na minha casa, eu te escondo debaixo do meu recôndito, eu te escondo debaixo da minha potente mão. Ah, meus irmãos e irmãs, nós celebramos ao Senhor, porque adolescentes estão em um tempo de preparação, e nós como igreja precisamos orar por eles, precisamos colocar as mãos sobre a cabeça deles, precisamos interceder por eles, precisamos jejuar por eles, e precisamos estar ao lado deles dizendo: vamos juntos, porque Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer usar você, Deus quer que você se prepare. O preparo envolve o preparo espiritual, o preparo bíblico, o preparo emocional. Essa semana saiu uma pesquisa aqui no Brasil: 35% dos jovens estão na fase do nem, não é nem trabalha e nem estuda. De cada 10 jovens do Brasil, 3 a 4 jovens não trabalham e não estudam. Deus não pode te abençoar se você não se preparar. Deus não pode realizar os seus sonhos se você não ir para cima. Deus não pode honrar você, menino e menina, se você não diminuir o celular e melhorar a leitura, e ir para os livros, e aprender um novo idioma, e fazer algum cursinho, e usar a internet para a glória de Deus, e não usar apenas TikTok, apenas rede social, mas usar cursos, entrar na música, entrar na orquestra, aprender um instrumento, ser uma bênção nas mãos de Deus. Deus está te chamando para esse congresso para dizer: eu estou te preparando para coisas grandes, eu estou te preparando para coisas significativas, eu estou te preparando para projetos maravilhosos que eu tenho com a sua vida. Deus está preparando adolescentes aqui, Juninho, para que nos próximos congressos sejam eles os pregadores dessa festa. Me lembrava hoje, bairro de Soares, pastor Carlos Neto lembra? Comecei a adolescência ali tocando meu teclado, e hoje me lembrava que na próxima semana eu prego num congresso que me convidaram lá. E um filme passou na minha mente, um filme, um adolescente de 14 anos de idade, morando num sítio, nunca tivemos um carro, sempre andamos a pé. Meu primeiro carro foi um Fusca, que o Emerson Martinez, o pastor, me emprestou, 1970, não sei de quem era aquele Fusca antes dele, era do Carlos Neto, era seu, rapaz. O meu primeiro carro foi o carro que era seu, o Fusca. Era tudo branco, aquele carro, a roda, o volante. A turma me parava na rua: cara, me vende esse carro. Eu falei: rapaz, é emprestado, não é meu não. Primeiro carro, quando eu cheguei nessa cidade, meu filho tinha 6 meses de vida, está com 19 anos, está namorando, a Thalita está do lado dele ali, brinca não, está de barba já, é dura e cheia, mas tem. Adolescência na igreja, andando a pé. Um dia nós fomos num sítio, um outro sítio, chegamos num culto. Eu não sei se vocês sabem de algum culto que é meio devagar, pouca gente. Já foi algum culto assim, não? Você fala: meu Deus, hoje não vai dar nada, esse culto aqui hoje não vai dar nada. Aí chegou um pregador desse tamanho, ele falou: irmãos, eu queria dizer para vocês que dentre os dons espirituais existe o dom de operação de maravilhas, e Deus costuma me usar. Eu começo a pregar e daqui a pouco Deus começa a fazer um movimento. Eu olhei bem para ele. Rapaz, com todo respeito, eu falei que nós temos que confiar em Deus, mas eu não confiei nele naquele dia não. Mas ele não falou com arrogância assim: ah, eu faço. Não, ele falou com firmeza, mas com humildade. Nós tínhamos ido com os 12 jovens, andado uns 5 quilômetros a pé para o culto.
E estava todo mundo olhando para ele, ouvindo a palavra, e olhando para mim com cara de ódio, porque eu era o líder de jovens, e aí o líder, vamos, e quando você não quer ir, ele empurra, você olha para ele com aquela cara que você sabe. De repente ele começou a pregar, Cantares de Salomão, jardim fechado és tu, irmã minha, fonte selada, manancial selado. Ele começou a pregar a igreja de Jesus, é um jardim fechado e tal. Ele começou a pregar e disse: irmãos, eu estou sentindo que Deus vai fazer algo novo aqui essa noite. Irmãos, uma igreja pequena, não tinha 30 pessoas no culto, contando com os 12 jovens que estavam comigo. Naquela noite um vento do Espírito entrou naquela congregação, e todos aqueles jovens foram cheios do Espírito Santo de Deus, todos. E quando nós lembramos disso, de que eu com 14 anos, com tuberculose, o médico dizendo, não vai sobreviver, não vai viver, e se viver, não vai falar. E eu me lembro que eu estava no quarto, era segunda-feira, e as irmãs vieram para o culto orar, e de repente elas passaram em casa para orar por mim. Minha avó, que já dorme no Senhor, estava na sala com as demais irmãs, e o Espírito Santo tomou a vida dela com poder, e ela sempre andava com muita dificuldade. Naquele dia ela parecia um soldado que fazia parte do exército celestial. Ela foi diante de mim, eu dormia na beliche em cima, ela não chegou a encostar as mãos no meu corpo, mas com as mãozinhas dela, ela falando em línguas e glorificando a Deus, ela ia dos pés à cabeça, daí ela voltava, daí ela ia de novo, e ela voltava, e ela ia de novo, e ela voltava. Naquela noite eu senti o meu corpo todo ferver com a presença de Deus. Jesus estava me curando de tuberculose aquela noite. E para quem não ia sobreviver, irmãos, eu prego quase todo dia a palavra do Senhor, eu tenho esse privilégio, esta honra, sabe por quê? Porque quando um jovem, quando um adolescente resolve servir ao Senhor de todo o coração, Deus move os céus, Deus move a terra, Deus trabalha, Deus age, Deus levanta, Deus enche, Deus opera, Deus faz. E mesmo que ninguém acredite em você, Deus acredita no teu potencial, e Deus tem planos maravilhosos com a sua vida.